Muito bem. Seguindo para os nossos estudos sobre estatística, agora vamos ver um pouco de médias especiais. Nesse caso, eu vou fazer uma revisão de média aritmética, média aritmética, que é a mais importante para a prova do Enem, é que é a mais cobrada, seguido, claro, da média ponderada. Então, só relembrando a média aritmética, vamos pegar um exemplo aqui. Como a gente já definiu nas nossas aulas de estatística, eu tenho um elemento A1, um elemento A2, um elemento A3, somado com vários elementos até chegar no elemento AN-1 mais AN. E eu quero saber a média dessa amostra de dados. Como é que eu faço para descobrir a média? Bem simples. Primeiro, eu tenho que descobrir a quantidade de elementos desse conjunto, dessa amostra. E quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, n menos 1, n. Eu tenho n elementos, total. Como é que eu vou descobrir a média? Basta eu pegar o elemento A1, somar com o elemento A2, somar com o elemento A3, e somando todos esses elementos até o elemento n menos 1, somado com o elemento n. E aqui eu percebi que eu cometi um erro, por enquanto, foi esse aqui. Perfeito. Basta eu somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos, no caso n. Essa é a média aritmética, MA. Então, consolidando com um exemplo, nós temos, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 5, o número 7 e o número 8. Vamos fazer a conta. Qual que é a média entre esses termos? E lembrando que a média vai ser o valor, um único número que vai representar todo esse conjunto de amostras aqui. Olha só, eu vou pegar 1, somar com o 2, somar com o 5, somar com o 7, somar com o 8. E eu vou dividir pela quantidade total. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos no total. Então, eu vou dividir por 5. Vamos somar. 3 mais 7, 10. 10 mais 8, 18, mais 5, 20, 23. 23 dividido por 5, isso é 4,6. Essa é a média dessa amostra aqui. Ou seja, 4,6 é um valor que vai representar, ele vai ser o representante, lembra a analogia do representante de turma? Ele vai ser o valor que vai representar essa amostra de dados aqui. Ou seja, 4,6 representa todos os valores do conjunto 1, 2, 5, 7 e 8, ok? Muito tranquilo, muito fácil de calcular a média, não tem mistério nenhum. E a média ponderada, que é a próxima média que o Enem cobra bastante, ela é muito importante, é média ponderada. Ponderada. E eu quero já fazer um comentário aqui. A diferença entre a média aritmética e a média aritmética e a média ponderada é nenhuma. Não tem nenhuma diferença entre a média ponderada e a média aritmética. O único detalhe é que a média aritmética, a média ponderada, ela condensa os dados. Então vamos supor o seguinte: eu tenho 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5 e 5, 3, 3 e 3, 3 e 3, e assim. E esse vai ser a quantidade de dados que eu vou ter. Essa é a quantidade. Como é que eu calculo a média entre esses números? Muito fácil, a gente já viu.
Basta eu pegar o 1, somar com o 1, somar com o 1, somar com o 1, depois eu pego o 2, eu vou até fazer de outra cor aqui, eu pego o 2, eu somo com o 2, eu somo com o 2, depois eu pego o 5, eu somo com o 5 de novo, depois eu pego o 3 e eu somo com o 3, somo com o 3, somo de novo, somo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou dividir pela quantidade total de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou dividir por 15. Acabou. É assim que eu calculo essa média. Mas, imagine que eu não tivesse 4 valores de número 1. Eu tivesse 50 valores de número 1. Imagina que eu não tivesse 3 valores de número 5, eu tivesse 100 valores de número 5. Imagina que eu não tivesse 5 números 3 aqui, eu tivesse 70 valores de número 3. Como é que eu faria desse jeito aqui? É completamente inviável. Então eu preciso ter meios, eu preciso ter mecanismos de facilitar essa conta. Então, a média ponderada, ela é a média aritmética, ela é exatamente a média aritmética. A diferença é que eu pego esse valor e eu vou condensar eles em multiplicações. O que, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1? Não é o número 1 multiplicado por 4? É sim. O que, que é o 2 mais 2 e mais 2? Não é o valor 2 multiplicado por ele mesmo, por ele 3 vezes? Não é o 2 multiplicado por 3? O que, que é o 5 mais 5 mais 5? Não é o 5 multiplicado por 3? O que, que é o 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3? Não é o valor 3 multiplicado por ele vezes 5? Não é o 3 multiplicado por 5? Galera, toda multiplicação é uma soma. Ele é uma soma. Quando eu faço 2 vezes 3, eu estou fazendo isso aqui, ó. 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 3 é 6. 2 mais 2 é 6. Ah, mas não é 3 vezes 2? É a mesma coisa. Se eu pego 3 vezes 2, é 3 mais 3, duas vezes. Isso dá 6. Mesma coisa. Quando eu pego 2 vezes 5, isso é 10. Por quê? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, dá 10. Aqui dá 4, aqui dá 4, aqui dá 2. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Ou seja, eu posso condensar uma soma em um produto, em uma multiplicação. Essa é a ideia da média ponderada. O pessoal fala: ah, mas é peso, tem que atribuir peso. Tá certo, mas a ideia central é tu facilitar isso aqui, é tu condensar esses dados. Eles eram uma soma e agora você condensou em um produto. Você ocupou, você reduziu o espaço da tua folha. Aí os professores falam, tem que somar, tem que dividir pela soma dos pesos. Vamos entender. Ah, por que, que é a soma dos pesos? 4 mais 3 mais 3 mais 5. Eu nunca entendi isso. Ué, é só a gente contar. Quantos termos. O que, que é uma média? Uma média não é eu pegar a soma das amostras e dividir pelo total de amostras? É exatamente isso. Então eu pego e eu vou ver quantas amostras eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15. Não é o somar pela frequência que a gente estudou lá nas tabelas que a gente estava fazendo na aula passada? Na aula de tabela, a gente viu que esse valor aqui é a frequência. E a frequência é o número de aparições.
Quantas vezes o número 1 está aparecendo? O número 1 está aparecendo 4 vezes. Quantas vezes o número 2 está aparecendo? O número 2 está aparecendo 3 vezes. Quantas vezes o número 5 está aparecendo? Ele está aparecendo 3 vezes. Quantas vezes o número 3 está aparecendo? Ele está aparecendo 5 vezes. Se eu somar, eu vou ter a quantidade total de elementos. Vou somar as aparições do 1. O 1 aparece 4 vezes. As aparições do 2, o 2 aparece 2 vezes. A aparição do 5, o 5 aparece 3 vezes. E o 3 aparece 5 vezes. Se eu somar 8, 10, 14. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3, 8. 9, 10, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ué, será que eu esqueci algum termo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai ter 8, 8, 4, 6, 9, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, sim, né? Aqui esse 2 está errado. Aqui aparece 3 vezes. É exatamente isso. Eu tinha colocado errado ali. Então, voltando, né? 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Exatamente como deu aqui. Então, pode reparar. Estruturando novamente o raciocínio, o 1 aparece quantas vezes? O 1 aparece 4 vezes. O dois aparece 3 vezes. O cinco aparece 3 vezes. E o 3 ele aparece 5 vezes. Como se a gente contar, a gente vai chegar em 15, que é exatamente a soma das frequências. Tornando, eu tive que dar uma saída. Então, voltando à explicação, o 1 aparece 4 vezes, o 2 aparece 3 vezes, o 5 aparece 3 vezes, e o 3 aparece 5 vezes. O total de aparições é 15. Se eu somar o total de vezes que o número 1 apareceu, que o 2 apareceu, que o 5 apareceu, que o 3 apareceu, eu tenho exatamente 15. Então, prosseguindo aqui na conta, 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 5, 15, ok? Dividido por 15. É isso aí. Agora tu tem isso daqui é exatamente a média aritmética que a gente fez. Só que a gente pega uma quantidade de amostras ali e a gente só reduz o tamanho dela para ser viável. 4 mais 6, 10. Aqui dá 30. 10 mais 30, 40. 40 dividido por 3 vezes 5, isso dá 8 dividido por 3. Essa é a minha média. 8 dividido por 3. Perfeito? E claro, um valor entre 2, sei lá, 2, alguma coisa. Não interessa. O que interessa é a gente saber a essência da média ponderada. Então, claro, o exemplo clássico da média ponderada é a tabela. Eu tenho o valor, novamente, e eu tenho a frequência. A prova ela pode colocar a nota e o peso também. Enfim, valor e frequência. Nota ou peso, tanto faz. Valor. Vamos montar um contexto, vamos supor que seja uma prova. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que nota, nota e peso.
Então, em uma prova lá eu tirei 8 e ela tinha peso 2. Depois eu fiz mais uma prova, tirei 7, tinha peso 3. Depois eu fiz uma prova que tinha 8, só que o peso era 1. E depois eu fiz um trabalho valendo 10 e o peso era 5. Era um trabalho bem pesado, bem forte. Deu, acabou. Isso aqui. Como é que eu vou calcular? É simples. 8 mais 8, mais 7, mais 7, mais 7, mais 8, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E eu vou dividir pelo total de vezes que apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí, só para ficar didático aqui. Perfeito. Vamos tirar isso aí, para ficar uma divisão tranquila, não. Ao invés de dividir por 11, vamos dividir por 10. Então, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total de aparições, 10. Agora é só somar. Mas, ao invés de eu fazer dessa forma, eu posso condensar isso aqui. Eu posso pensar, 8. Quantas vezes o 8 apareceu? O 8 apareceu 2 vezes. Eu vou somar com o 7. O 7 apareceu quantas vezes? O 7 apareceu 3 vezes. E o 5? O 5 apareceu quantas vezes? O 5 apareceu 5 vezes. Agora eu vou somar pelos pesos. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Ponto. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 8, 16. Mais 21, mais 25. Dividido por quanto? Por 10. 21 mais 25, 46. 46 mais 16, dividido por 10. Isso dá quanto? Isso dá 4,6 mais 1,6. 4,6 mais 1,6. 4. Opa, peraí. Tirei aqui. Tirei aqui sem querer. Aqui, ó. É 6,2. 6,2. Perfeito? É claro, eu posso somar esse aqui também, né? Dá 62, dividido por 10, 6,2. Não tem problema. Só não vai fazer isso aqui, ó. É proibido. Não faz isso aqui, não simplifica um. Ah, simplifiquei, ficou 23, aqui ficou 5 e aqui 16. Errou? Se tu fez assim, tu errou. É errado. Isso aqui a gente ainda vai ver, mas é 4,46 sobre 10. Eu posso abrir isso aqui nessa fração, nessas duas frações. Aí eu faço cada um separado. Então aqui é 4,6 mais 1,6, 6,2. Tanto faz também, o jeito que tu for fazer. O Enem, então, ele vai colocar essa tabela com algum contexto, com uma nota, um peso, um número, uma frequência, e ele vai pedir para você a média. E a média é a média ponderada, que não deixa de ser uma média aritmética. Então, se você sabe média aritmética, você sabe média ponderada. Agora, o que a gente vai estudar é um outro tipo de média. Deixa eu adicionar uma folha. Estou conseguindo adicionar uma folha. Não tem problema. Se a gente não está conseguindo inserir uma folha, não tem problema. Vamos usar essa mesma folha aqui. Eu tô meio gripado, por isso que eu tô com essa tosse meio forte. Tranquilo, já apaguei aqui o quadro. E agora nós vamos estudar uma outra média. No geral, essas próximas médias aqui que eu vou trazer para vocês, elas não são tão importantes assim. Eu, pelo menos, nunca vi cair, mas se cair, a gente já está blindado. E é uma coisa que não é muito visto nos ensino médio, nas escolas,
E se cair, vai pegar muita gente de surpresa e muitos vão errar. Que agora a gente vai falar de umas médias um pouco especiais, que é a média harmônica, harmônica e a média geométrica. O que que é a média harmônica? Bom, para que serve? Onde que eu aplico a média harmônica? Média harmônica, média harmônica, ela é aplicada para quando eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Ou seja, um exemplo clássico de aplicação de média harmônica é no exemplo de velocidade média. Velocidade média. A prova é o exemplo mais clássico de média harmônica, que é a velocidade média. E a prova ela pode explorar isso do candidato e pegar muita gente de surpresa. Porque vamos supor o seguinte: eu tenho um trajeto de uma cidade A até uma cidade B, ok? Vamos supor assim, eu tenho um carrinho. E o carrinho ele vai da cidade A até a cidade B. No primeiro momento, ele vai a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Para voltar, quando esse carrinho ele tem que voltar da cidade B para a cidade A, o trânsito já está melhor e ele consegue se deslocar a 80 quilômetros por hora. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o seguinte, a prova daí ela vai pedir. É claro que ela vai botar alguns dados a mais aqui, ela pode te dar uma distância e ela pode pedir para você calcular a velocidade média desse trajeto. Um jeito muito tranquilo de fazer isso, e aqui já entra o pensamento que a gente tem que ter quando for resolver uma questão de média harmônica, é imaginar a seguinte situação. Eu estou a 50 quilômetros por hora para ir. Eu vou fazer isso em um tempo X qualquer. E para voltar, eu estou me deslocando mais rápido. Então eu vou levar mais tempo ou menos tempo, considerando que o trajeto é o mesmo para a ida, tanto para a ida quanto para a volta. O trajeto é exatamente o mesmo. Eu vou levar mais tempo ou menos tempo com uma velocidade maior? Eu vou levar menos tempo. Então eu sei que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Eu não posso, de modo algum, tirar a média dessas velocidades aqui, a média aritmética simples. Não, não é assim que a prova vai querer que tu faça. Nesse caso, você usaria a média harmônica. E como é que é a forma? Como é que eu calculo utilizando média harmônica? Então todo mundo entendeu? É muito tranquilo. Média, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui proporcionalmente. Isso aqui, claro, ele resulta um gráfico, e aqui eu já trago um outro extra para vocês, que a prova poderia cobrar e seria uma questão muito difícil, uma questão muito errada. Porque o que, que as pessoas imaginam quando a gente fala em grandezas que decrescem proporcionalmente? As pessoas imaginam que é uma reta, mas não é uma reta, porque não é um decrescimento linear. É falso, é mentira. E ela vai colocar isso lá na tua alternativa a letra A para tu marcar, é abobado. Porque grandezas inversamente proporcionais, o gráfico dela não é linear. Ele é uma curva, ele é isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais. É só pensar, né? Aqui eu já estou dando um outro pré-requisito, fugindo um pouco da história de média, porque é um contexto muito bom que a prova poderia cobrar, sim, um gráfico, um trajeto que o cara está indo de uma cidade A a uma cidade B a uma velocidade, depois voltando a uma outra velocidade, e relaciona com algum gráfico, com alguma coisa, fala de uma grandeza inversamente proporcional,
e ele pede um gráfico, enfim. O que são grandezas inversamente proporcionais? Eu tenho que o produto de A e B vai ser constante. E sempre quando eu tenho um produto entre alguns fatores, isso daí, esses fatores, eles são inversamente proporcionais. Nesse caso, o A, ele é inversamente proporcional ao B. Por quê? Para eu manter essa igualdade verdadeira, se eu aumentar, peraí, para eu manter essa igualdade verdadeira, se eu aumentar o B, o meu A tem que diminuir. Vale o mesmo se eu aumentar o meu valor A, eu vou ter que diminuir o meu valor B. Por quê? Porque eu preciso manter a igualdade, eu preciso manter isso daqui é uma constante, cai uma constante, é um número fixo e ele não vai mudar. E como é que eu poderia relacionar isso? Como é que eu poderia deixar visível? Como é que eu poderia ver que duas grandezas, quando estão se multiplicando, elas são grandezas inversamente proporcionais? E lembrando, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso quantificar, que eu posso medir. Então, basta eu pegar o A e isolar ele, sendo K dividido por B. Observando isso, aumentei o B, o meu A vai diminuir. Se eu diminuir o meu A vai aumentar, porque precisa manter igualdade, eu preciso manter o K verdadeiro, ok? Então, esse é o gráfico de uma grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui, proporcionalmente, ok? E voltando, claro, para a nossa fórmula da média, que aqui eu estou falando da média harmônica. Então, a fórmula ela é meio feia. Essa fórmula é meio feia. A fórmula dessas duas médias aqui, elas são fórmulas feias, mas é bem simples de calcular. Não tem mistério nenhum. A gente vai fazer um exemplo aqui e vocês vão ver que é bem tranquilo. Desculpa pela tosse, estou gripado. Média harmônica. Como é que é a média harmônica? N, e isso vai estar dividido 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais tarará, 1 sobre AN. Essa é a forma. Eu falei que era feia. E ela assusta, mas ela não tem nada de muita dificuldade. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente já consolidou ele, que é o exemplo do carrinho. Então, a cidade A, cidade B. Para ir, ele está com 50 km por hora, e para voltar ele está com 80 km por hora. Como é que eu calculo a média harmônica? Quem é N? N é o número de termos. Nesse caso, qual que é o número de termos? Eu tenho uma ida e eu tenho uma volta. N é o número de termos, é o número de situações também, a gente pode interpretar assim para ficar melhor, mais tragável. Então, eu tenho a situação de ida e eu tenho a situação de volta. Eu tenho duas situações, duas possibilidades, duas chances. Uma ida e uma volta, ok? Perfeito. 1 dividido por a primeira velocidade, 50, mais a segunda velocidade, 80. A média harmônica. Bah, Lene, eu não sei operar com isso aqui, a gente vai ver, mas é soma de fração. Muito tranquilo, muito fácil. Se você não quer tirar mínimo múltiplo comum, é só você pegar e multiplicar. Sempre que tu multiplica esse número com esse número, esse produto entre esses dois aqui divide tanto 50 quanto 80. Então, se eu pegar 50 e multiplicar por 80, esse produto, o resultado desse produto, vai dividir todo mundo aqui. Então, 1 sobre 50 mais 1 sobre 80. Quanto que é 50 vezes 80 dividido por 50? Isso é 80. Mais 50 vezes 80 dividido por 80, isso é 50.
Ponto, acabou. A média harmônica, ela vai ser isso aqui dividido por isso aqui. Média harmônica é 2 mais 130 dividido por 4.000. Ponto. Simplifica, simplifica, acabou. Média harmônica, 2 sobre 13 sobre 400. Média harmônica, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acabou. Fazendo essa divisão, você tem a média das velocidades aí. Vamos fazer aqui. Duzentos vezes, não, 2 vezes 400, 2 vezes 400 dividido por 13. Tá aí, ó, 61,5. Então, a velocidade média desenvolvida nesse trecho foi de 61,5 km. Muito fácil, muito tranquilo, sem estresse. Vou fazer mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho dois dados. Esses dados são inversamente proporcionais. Eu tenho o dado 2 e eu tenho o dado 3. De alguma forma, esses dados são inversamente proporcionais. É como se fosse a velocidade e o tempo, lá do nosso exemplo anterior. Qual que é a média harmônica? Eu tenho dois dados, dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. A média harmônica vai ser 2 mais. O mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. Média harmônica vai ser 2, 5 sobre 6. Sempre resolve um por vez, passo a passo. Não queira pegar tudo isso daqui e jogar para cima. Não queira já fazer isso daqui e jogar lá para cima. Não. Faz passo por passo que vai dar certo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 sobre 5. Aí, ó. Média harmônica vai ser 12 dividido por 5, vai ser 2,4. Ok? Muito tranquilo, só dobrar e dividir por 10. Então, a média harmônica entre esses dois termos é 2,4. E a gente consolidou a ideia de média harmônica. Isso é muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo, média harmônica, não tem mistério. Atentar muito aos gráficos, inclusive já foi questão do Enem. Uma questão muito boa, muito bem feita. Se eu não me engano, tinha um gráfico assim, e depois assim, não lembro. Acho que era só assim, aí ele pedia desse ponto A até o ponto B, e a resposta que eram grandezas proporcionais. Enfim, era uma questão muito boa mesmo. As questões do Enem sempre são muito boas, muito bem contextualizadas. A próxima média é a média geométrica. Bem, até agora a gente estava trabalhando com grandezas lineares. A média aritmética e a média ponderada, elas trabalhavam com grandezas lineares. A média harmônica, ela trabalhava também com grandezas lineares, só que inversas. Enquanto uma era diretamente proporcional, as outras elas eram inversamente proporcionais. A média geométrica, ela já não vai mais trabalhar com grandezas que são lineares. Elas vão variar, o nome já diz, né? Geométrica. A gente lembra, a gente já faz uma associação lá com
é progressão geométrica. Então, de alguma forma, isso aqui, essa média, ela vai lidar com termos que não crescem ou que não decrescem linearmente. E aonde que eu encontro esses exemplos? São clássicos, exemplos de porcentagem e exemplos de PG, progressão geométrica ou exponencial. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um valor lá, 20%. Sofreu um aumento de 20%. Depois sofreu mais um aumento de 30%. Depois sofreu uma redução de 10%. E depois. Não, vamos deixar só isso aqui. Só esses dois aqui para facilitar. Eu quero saber a média dos crescimentos. Então, o que eu faço? Eu pego o 20, eu somo com o 30 e eu divido por 2, porque são dois termos. Isso vai dar 50, 50 sobre 2. Isso vai dar 25. Então, eu tive um aumento de 25%. Beleza. Aí tu vai lá e marca A, 25%, A de abobado. Tá errado. Não é assim. A média geométrica, por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com, quando eu faço 20 mais 30 dividido por 2, é uma soma linear, são grandezas lineares. Eu estou tratando isso como se fosse grandezas lineares. Vamos supor que eu tenho x e eu vou aumentar x em 20%. Então, eu multiplico isso daqui por 2. Aí depois eu dou mais um aumento de 30%. Só que eu já tinha 1,2 de aumento, que era o meu valor anterior. Agora eu vou dar um aumento de 1,3. Você percebe que é uma multiplicação e ela está incidindo sobre um valor anterior? Não é linear, isso daqui não está crescendo linearmente. Eu não consigo prever o comportamento disso daqui. Eu preciso de um outro método para calcular. E como eu falei anteriormente, as fórmulas, elas assustam, mas é muito tranquilo. Qual que é a fórmula que me permite calcular a média desse crescimento? A fórmula que me permite calcular essa média, que aqui eu vou denominar de média geométrica, MG, é a raiz quadrada de índice n de A1 vezes A2 vezes A3 vezes parará, AN menos 1 vezes AN. Que fórmula feia, mas eu não entendi. Muito tranquilo. Vamos lá. Isso vai ser o quê? No exemplo acima, eu tinha, no caso, as porcentagens. 20%, depois 30%. Tive um crescimento de 20% da minha empresa, depois mais 30%. Quantos termos eu tenho? Eu tenho dois termos. Então, n vale 2. O n vale 2. Então, é a raiz quadrada. Esse índice n é a quantidade de elementos. Então, o índice n dessa raiz, ele vai estar atrelado à quantidade de termos que eu tenho nessa sequência. Olha que tranquilo. Quem que é o meu A1? Você escolhe, o produto é comutativo, então pode ser o 20%. Só que o que é o 20%? 20% é 0,2. Opa, desculpa. Nesse caso, porcentagem, eu tenho que colocar o fator de crescimento, porque ele cresceu, né? Se fosse um fator de redução, que foi falta de atenção minha, mas se fosse um fator de redução, aí eu colocaria 80%, 0,8, ok? Como foi um aumento de 20%, eu coloco o fator de aumento. Lembrando que fator de aumento, já um pré-requisito aqui, fator de aumento, o que é o fator de aumento? Eu pego a porcentagem, eu pego o 1, no caso, e eu somo com a porcentagem. Vamos supor assim, eu quero um aumento de 30%. Isso aqui tem que ser em decimal. Então, eu tenho 1 mais 30%.
Só que 30% é 30 sobre 100. Então, eu vou ter 1 mais 0,3. Se eu quero aumentar alguma coisa em 30%, basta eu multiplicar por 1,3. Perfeito? Mas eu também poderia pensar assim, vamos supor que eu tenho um valor X e eu quero aumentar 30%. Eu quero dar um aumento de 30%. Como é que eu faço para dar um aumento de 30%? Eu faço 30% de X. 30%. 30 sobre 100. D vira uma multiplicação e X é o X. 0,13. Bah, então, o que que eu vou fazer? Eu tinha X e agora eu quero dar um aumento de 30%. Então, eu tinha o valor original e agora eu vou aumentar 30%, mas quanto que é 30% de x? É 0,3x. Ou seja, eu dar um aumento de 30% é a mesma coisa que eu fazer 1,3x. Eu gosto muito de usar esse pensamento aqui. Quando eu dou um aumento de alguma coisa, eu pego esse valor e eu somo com mais 30% dele. Ou 20%, ou 10%, ou 5%, ou 60%, ou 70%. É muito, eu pelo menos eu prefiro esse método do que esse aqui. Não gosto. Não gosto de multiplicar assim por 1,3, embora seja útil, muito útil em alguns casos. Esse foi o aumento. Mas e se eu quiser dar a redução, o fator de redução? Lembrando que eu só estou dando pré-requisito. Por que que eu estou usando 1,2 aqui? Porque eu falei que a empresa cresceu. Vamos supor que a empresa era X e ela cresceu 20%. Ah, então por que que apareceu 1,2? Porque aumentar em 20. Vamos lá, o que que é aumentar em 20%? É eu pegar o 1 e somar com a porcentagem, 20%. O que que é isso? É pegar o 1 e somar com 0,2. Isso daqui é 1,2. Então, aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Então, uma empresa cresceu 20%. Ela era X, ela cresceu 20%. Espera aí, mas eu tenho 20% de X. Então, eu tenho 0,2 vezes X. Só que ela cresceu, então eu tinha a parte inicial dela mais 0,2x. Ou seja, 1,2x. De novo, duas formas, eu provei para você de duas formas diferentes que aumentar alguma coisa em 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. E se eu quiser aumentar em 25%, é a mesma coisa, é multiplicar por 1,25. Mas por quê? Porque isso daqui é 1 somado com 25%, só que 25% é 25 sobre 100. Isso daqui é a mesma coisa que 1 mais 0,25. 1 mais 0,25. Falhou. 1 mais 0,25. Isso daqui é a mesma coisa que 1,25. Mas eu quero multiplicar isso daqui por x. Então, multiplico por x, 1,25 é equivalente a um aumento de 25%. E eu quero uma redução. O que que é o fator de redução? Se o fator de aumento eu peguei 1 e somei com uma porcentagem, isso daqui é um aumento, o fator de redução, basta eu pegar o 1 e subtrair da minha porcentagem. Então, eu tive uma redução de 20%. É 1 menos 20%, só que 20% é 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 menos 0,2, que é a mesma coisa que 0,8. Só que eu quero multiplicar isso daqui x. Por quê? Porque eu estou reduzindo isso daqui, eu estou reduzindo x em 20%. Reduzir x em 20% é a mesma coisa que pegar o x e multiplicar por 0,8. Agora vem para cá e vamos concluir o que a gente estava fazendo na nossa média geométrica. Então, todo mundo entendeu, ficou muito claro, muito tranquilo, muito fácil de onde surgiu esse 1,2 e esse 1,3, porque eu tinha um valor inicial x, eu dei um aumento de 20%, então era x vezes 1,2, e em cima desse novo valor eu dei mais um aumento, eu dei mais um aumento de 30%. Então, eu peguei isso daqui e multipliquei por mais 1,3. Por isso que eu coloco aqui. No caso, trabalhando com porcentagem, eu faço um fator de aumento. Se eu tivesse feito uma redução, eu colocaria o fator de redução aqui dentro.
1,2 vezes o fator de aumento, 1,3. Basta multiplicar isso daqui, extrair a raiz quadrada, eu tenho a média geométrica. Isso aqui eu vou escrever com 12 sobre 10, 13 sobre 10. Eu vou extrair a raiz quadrada, média geométrica disso daqui vai ser o quê? A raiz quadrada de 100 no denominador, aqui vai ser 130, 130 mais 26, 156. Média geométrica, raiz quadrada de 156 dividido por 10. Vamos ver, 156 é 12 vezes 13. 12 mais 12 é 4 vezes 3 vezes 13 dividido por 10. 4 é 2 sobre 39 sobre 10, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 39 sobre 5. Acabou. Essa é a média. Confirmando, né? Que às vezes eu posso ter me perdido. 130 mais 26, 156, tá? 12 vezes 13, raiz quadrada de 4, 2, 3, 39, tá certo, é exatamente isso daqui. Perfeito. Essa é a média geométrica. A prova poderia explorar uma outra ideia muito legal também, que seria uma baita de uma questão, que é o quê? Ela me dá um quadrado assim, quadrado qualquer, um quadrado de lado L. Vocês têm que aprender a trabalhar com uma abstração. Ela fala que esse quadrado sofreu uma redução, seu lado foi reduzido em 1/8, e desse quadrado de lado dividido por 8, passou por mais uma redução de 1/2. Então foi para L sobre 16. Aí ela pede qual foi a redução média desse quadrado. Uma baita de uma questão muito boa, e ela pede a média de redução. Então, você sabe que a média geométrica trabalha com grandezas que não são lineares, ou seja, são grandezas que elas não obedecem uma linearidade, elas se multiplicam, elas estão se multiplicando. Quando eu tenho situações de crescimento sucessivo ou decrescimento, quando um valor incide sobre o outro em um produto, então nesse caso eu posso aplicar com toda certeza a minha média geométrica. Então vamos lá. Média geométrica é a raiz de índice n de A1 vezes A2 parará a n. Essa daqui é a minha média, a minha fórmula da média geométrica. Quantos fatores eu tenho aqui? Eu tenho duas reduções. De quanto? De 1/8 cada um. De 1/8 a primeira e de 1/2 a outra. A média geométrica vai ser 1 sobre 16. Média geométrica, 1/4. Ou seja, a média da redução total disso daqui foi de 1/4. Ok? Claro, isso daqui é um contexto muito difícil. A prova ela não é difícil na conta, mas ela dificulta porque a prova ela pode cobrar um contexto já envolvendo geometria, então poderia ser áreas, não tem problema, poderia ser volumes, poderia ser temperaturas, então ela poderia criar uma questão sobre temperaturas e pedir a média de redução dessas temperaturas. E o desafio aqui seria lembrar da fórmula, porque muitos não iam lembrar.
seria alterar esse índice, ao invés de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Eu acho que a prova não cobraria de índices tão grandes assim, mas pode vir sim a cobrar, não tem problema nenhum, ela pode fazer isso. E, claro, essas duas médias que eu apresentei aqui, a média harmônica e a média geométrica, elas não são médias que a prova ela venha a ter uma tendência muito grande de cobrar, só se a questão ela for muito difícil para poucos candidatos, então é para selecionar os candidatos. Mas no geral vocês precisam dominar mesmo, chegar na prova dominando as médias simples, a média aritmética e a média ponderada, além de mediana e moda. As outras medidas, as medidas de tendência central. Então aqui a gente finalizou toda a parte de medidas de tendência central e as próximas aulas agora serão de medidas de dispersão. Então a gente vai estudar sobre variância, desvio padrão. A prova cobra desvio padrão, não para você calcular, para você entender o que é desvio padrão. Lembra quando eu estava apresentando sobre média e eu cheguei ao valor 3,8, que surgiu desse espaço amostral de 1, 2, 5, 7, 4, e eu disse que 3,8 ele representava muito bem esse espaço amostral, porém eu tinha uma variação muito grande nesses elementos, então eu tenho 3,8 representando esse espaço amostral, mas 7 é um valor muito distante dessa média, 5 é um valor distante dessa média, o 1 é um valor distante dessa média, mas eu disse nesse primeiro momento que esse 3,8 ele representa, e realmente ele representa o melhor valor que representa esse conjunto, mas a gente precisa entender, calcular depois que tem uma medida, tem como eu medir o quanto que esses valores eles se afastaram dessa média. Tem como calcular e a gente vai ver nas próximas aulas quando a gente for estudar medidas de dispersão. Por um primeiro momento, medidas de tendência central está completo, está fechado, muito mais do que aquilo que você precisa para a prova. Vamos focar também em resoluções de exercícios. Então, vamos estudar tabelas, gráficos. A gente já viu um pouco de gráfico aqui, que é uma habilidade extremamente importante para o aluno que vai prestar o vestibular do Enem. Muito obrigado. Até as próximas aulas.